Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos trabalhar com a disciplina Direito Administrativo. Eu sou o professor Admilson e nós vamos trabalhar nesse período de vocês. Inicialmente, eu vou apresentar a sala, vou apresentar o plano de ensino, vou falar sobre a atividade avaliativa nossa. Para isso, eu vou compartilhar a tela com vocês. A tela está sendo compartilhada. Vocês entraram lá na sala, você está na sala, tem lá, direito administrativo. Ótimo. Direito administrativo. Nessa primeira parte, nessa primeira lâmina, né, nessa primeira parte, nós temos uma apresentação e junto com ela nós temos o cronograma de estudo da disciplina. A primeira semana vai acontecer do dia 4 de maio até o dia 13 de maio. Segunda semana, dia 14 de maio até dia 20 de maio. Terceira semana, dia 21 de maio até o dia 27 de maio. E a quarta e última semana, dia 28 de maio até o dia 4 de junho. Aqui nós temos toda uma estrutura dentro da aula, dentro do protocolo que a gente segue de estrutura da aula. Aqui você tem o fórum Tira Dúvida, fale com seu tutor. Temos o calendário do curso. O calendário do curso você acompanha todas as disciplinas e avaliação presencial, seminário, o início de cada disciplina, finalização de cada disciplina. Aquele estudante que não conseguiu cumprir todas as etapas no período hábil, não conseguiu atingir uma média de aprovação e tem seu estudo de repercurso, tem a segunda oportunidade para quem perde a primeira avaliação. Então, acompanhe esse cronograma. Ele é de suma importância para a sua jornada de acadêmico. Nós temos aqui o plano de ensino. Plano de ensino que nós temos algo que nos rege, que é rígido, que é a ementa. A ementa da disciplina, ela é o norte, é por onde nós vamos caminhar, o que nós temos que cumprir. Temos na ementa o conceito, campo de aplicação, objeto do direito, sujeito direito, pessoas jurídicas e administrativas, fontes do direito administrativo, administração pública, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações, função públicas e bens públicos, relação de direito administrativo, regime jurídico administrativo, princípios constitucionais do direito administrativo, poderes administrativos, organização administrativa, órgãos administrativos, atos administrativos, noções gerais sobre procedimento administrativo. Nós temos também órgãos administrativos, atos administrativos, noções gerais sobre procedimento administrativo. E tem também o conteúdo licitação. Só que o tema licitação, esse assunto, você vai ter uma disciplina específica sobre licitações. O que nós vamos fazer aqui vai ser um sobrevoo sobre as licitações. A disciplina nossa vai ser um sobrevoo. Não dá para aprofundar em vários assuntos. Vocês vão conhecer. Conhecer. Nós vamos ter algo superfície e não profundidade. Ou seja, nós vamos conhecer, fazer um sobrevoo. E isso não desmerece, a disciplina não desmerece o conteúdo, porque o tempo é curto e são vários assuntos. Então, eu fiz um recorte específico para que a gente possa atender minimamente o que é necessário. Contratos administrativos, domínio público, intervenção na propriedade, responsabilidade civil da administração pública, crimes contra a administração pública. Qual o objetivo geral?
proporcionar o conhecimento introdutório acerca do direito administrativo. Esse é o objetivo geral. É o que se propõe com a disciplina. E os específicos? Apresentar o conceito, campo de aplicação, objeto do direito, sujeito do direito, pessoa jurídica administrativa e a fonte do direito administrativo. Descrever a administração pública, mostrar os princípios constitucionais do direito administrativo, os poderes administrativos, a organização administrativa, os órgãos administrativos, os atos administrativos. Conhecer licitação. Mas vocês vão aprender o processo todo de licitação, vai ser na disciplina de licitação. Contratos administrativos também tem essa disciplina. Domínio público, intervenção na propriedade, responsabilidade civil da administração pública e os crimes contra a administração pública. Qual é a habilidade? Apresentar a administração pública. Competência, saber aplicar os conceitos apreendidos na administração pública. Essa é a competência. Eu quero que você saiba apreender os conceitos no seu dia a dia, como administrador público, no local que você vai estar trabalhando. E para o seu dia a dia também, para a sua experiência diária enquanto ser humano que faz parte de um Estado, de uma sociedade. Conteúdo programático. Unidade 1. Fontes do direito administrativo e conceito. Aí nós vamos trabalhar o campo de aplicação, objeto do direito. A unidade 2, administração pública. Unidade 3, princípios constitucionais do direito administrativo. Unidade 4, noções gerais do procedimento administrativo. Nossa metodologia, a videoaula, nós estamos aqui agora. Realização da atividade de aprendizagem. Realização da atividade prático seminário. Participação dos 4 fóruns de discussão e aplicação da avaliação. Quais são os recursos didáticos? Artigo. Nós vamos usar muito artigos científicos. Caderno didático da disciplina, computadores, se você tiver, ou celular, se você tiver, ou algo similar conectado à internet. Você pode usar ambos também. Tá de boas, em casa, tá viajando, assistir uma aula aqui pelo celular, ótimo. Videoaulas. A avaliação. Aspectos a serem avaliados. Instrumento de avaliação, atividades de aprendizagem, 10 pontos. Avaliação online, 20 pontos. Participação do ambiente virtual, 10 pontos. Cada fórum tem uma pontuação específica. Atividade prático-científica, 20 pontos. Avaliação presencial, 30 pontos. Autoavaliação, 10 pontos. Total, 100 pontos. Os estudos orientados individuais, realização do trabalho, 40 pontos. Realização da atividade presencial, 60 pontos. Aqui nós temos a bibliografia básica, bibliografia complementar e nós temos apresentado o plano de ensino nosso. Agora vamos para o conteúdo, que é importante. Eu não consegui postar aqui ainda, porque quem vai fazer isso, eu pedi para a Laís, porque algum técnico, que eu não consegui, porque pesou muito o caderno didático, mas eu estou com ele aqui. Caderno didático. Vou te dar caderno didático, você vai namorar ele. Você vai precisar dele. Olha o nosso caderno didático aqui, ó. Curso de graduação, bacharelado em administração pública. Ele é um caderno que ele foi construído em 2015 pelo Departamento de Ciência da Administração. O autor dele é o professor Luiz Carlos, lá de Florianópolis. Então, a gente está aproveitando esse material, que é de domínio público, pelo Programa Nacional de Formação de Administração Pública. Então, é um material que a gente aproveita ele porque já está pronto e foi feito para as pós-graduações mesmo. Então, vamos namorá-lo, estudá-lo. Todo o trabalho nosso aqui vai ser um trabalho de garimpagem do texto. As nossas aulas vai ser a leitura de texto. Ler o texto, apropriar do texto. Vocês podem bem ver, o caderno é composto de 6 unidades. Ótimo. Continuando, nós temos que isso aqui vai ser importante para a gente. Dá uma clicadinha aqui, você clica aqui, material referente à ampliação do conhecimento.
Você tem uma série de materiais aqui. E nós vamos usar todos. Direito administrativo, decadência da autotutela, atos de improbidade, nova lei geral de licitações, a busca pelo desenvolvimento sustentável. Vocês estão vendo hoje aí o presidente Lula na China, o Haddad dando entrevista falando de uma economia verde. Então, nós estamos bem atentos. Eu estou gravando essa aula hoje, que é dia 13 de abril, não, hoje é 14 de abril, gravando 14 de abril, e a gente já pegando esse exemplo da visita do Lula à China e o Haddad falando sobre a economia verde. Vamos falar um pouco agora sobre o roteiro da atividade prática. Isso aqui é importante. O seminário, atividade prática e seminário. Data limite de postagem, produção da atividade prática, do dia 28 ao dia 30 de junho do mês 6. Produção do seminário, do 28 a 30 do mês 6, junho. Local de postagem, produção, atividade prática, no link intitulado Poste aqui a produção da atividade prática, que se encontra na sala virtual. Produção do seminário, no link Poste aqui, produção do seminário, que se encontra na sala virtual. Ou seja, está aqui, ó. Poste aqui a produção do seminário, poste aqui os slides do seminário. Poste aqui a produção da atividade prática. Ótimo, estamos bem aqui, nós nos encontramos aqui já. Então, vamos. Tema geral da atividade prática, seminário. Administração pública e direito administrativo. Observe que nós estamos entrelaçando sempre administração pública e direito administrativo. Estamos sempre entrelaçando administração pública e direito administrativo. Ótimo. Objetivo. O objetivo do seminário é o acadêmico, o estudante, compreender o sentido do direito administrativo na esfera da administração pública. Qual é o sentido? Compreender o sentido do direito administrativo na esfera da administração pública, que é de suma importância. Por quê? No decorrer, nós vamos perceber na sua grande importância. Para a realização do seminário, a turma será dividida em 5 equipes. A tutora presencial poderá auxiliar a turma na composição das equipes. Cada equipe ficará responsável em apresentar um texto. Ou seja, a equipe 1 responsável com texto 1, por exemplo. E deverá relacionar com sua experiência no espaço público. Ah, eu não trabalho no espaço público, mas você frequenta, você já foi ao espaço público. Ah, professor, qual é o espaço público? Espaço público. A dimensão pública. A gente não precisa estar trabalhando. A gente também vive numa dimensão pública. Então, você vai relacionar o texto com o espaço público que nós temos. Ou seja, o texto 1, direito administrativo, garantismo democrático e eficácia. A busca do equilíbrio necessário. Equipe 1 fica com o texto 1. Equipe 2 com texto 2, equipe 3 com texto 3, equipe 4 com texto 4 e equipe 5 com texto 5. Observe que o texto 5, a busca pelo desenvolvimento sustentável na nova lei de licitações e os contratos administrativos. Nós já estamos falando da nova lei. Aqui nós temos uma atividade prática do seminário, é realizar o fichamento do texto indicado. Equipe 1 vai fichar o texto 1. O que é o fichamento, professor? Volta lá na disciplina de metodologia. Além disso, cada membro da equipe deve apresentar para o grupo um novo texto que aborda a temática do texto indicado para o fichamento. Equipe 1 responsável vai estudar o texto 1, vai fichar o texto 1. Aí cada membro da equipe faz uma pesquisa e apresenta um texto
diferente daquele que está sendo trabalhado, mas que tem uma relação direta. Ou seja, o texto 5, que está aqui já mais próximo da gente. A busca pelo desenvolvimento sustentável na nova Lei de Licitações e Contrato Administrativo, Lei 14.133, 2021. Equipe 5, texto 5. A gente leu o texto. A equipe leu o texto e fez o fichamento. Agora, cada membro procura um texto, um artigo, que está próximo, que tem esse mesma pauta, esse mesmo assunto, essa mesma temática, e apresenta no grupo. Esse texto deve ser apresentado no formato de resumo. Aí eu li o texto, um outro texto sobre economia sustentável, economia verde, sobre a nova licitação, a nova lei de licitação, li, aí eu faço um resumo e apresento com a minha equipe. Apresento para os membros da equipe que eu faço parte. O fichamento do texto e o resumo do texto escolhido será postado individualmente. Isto é, a postagem do produto final deve ocorrer de forma individual, para computar carga horária referente a essa atividade. E, por fim, conclui-se a atividade prática, com a apresentação do seminário. Os acadêmicos apresentam de forma de seminário os conhecimentos advindos da realização prática. Tranquilo. E isso aqui nós estamos falando da descrição da atividade prática. Nós já fizemos isso. Agora vamos para o seminário. O seminário é realizado com 5 pessoas. Cada equipe fica responsável em apresentar seu texto indicado e o outro como suporte para complementar o tema. Equipe 5 apresenta a sua temática, que é economia sustentável, desenvolvimento sustentável e a nova lei de licitação, juntamente com outro texto suporte. Beleza, apresentou. O tempo de apresentação de cada equipe será de 15 minutos. 15 minutos. Ressalva que o texto trabalhado na atividade prática é o mesmo para o seminário. Os mesmos textos, ó. A apresentação do seminário pode ser com todos os membros da equipe, os 5 acadêmicos, 5 estudantes, as 5 pessoas. Ou então pode ser só um. Ou pode ser só 2. Fica a critério da equipe. Se serão todos os membros, ou se será um membro ou 2 da equipe. Ou um membro relator escolhido pela equipe. Cada membro da equipe deve postar uma reflexão acerca do seminário como produto final. A reflexão é um texto de 2 páginas, no máximo, e no mínimo 1 página, sendo que a fonte é Arial 10, passamento 1. Aspectos a serem avaliados. Segue os aspectos a serem avaliados, isto é, o detalhamento dos aspectos a serem avaliados. É importante que não há avaliação separada, e sim 20 pontos para atividade prática seminário. Atividade prática seminário tem um valor de 20 pontos. Não há avaliação separada, e sim 20 pontos para atividade prática seminário. Eu repeti aqui muita coisa, eu acho que eu também gaguejei na escrita também. Segue os aspectos a serem avaliados. Demonstrou ter se preparado adequadamente para transmitir o conhecimento? 2 pontos. A apresentação de forma clara e racional com organização, isto é, apresentação oral, coesa e objetiva? 4 pontos. Uso de recursos disponíveis? 3 pontos. Uso do tempo adequado? 3 pontos. Apresentou um texto suporte com diálogo com o texto original? 3 pontos. Texto reflexão acerca do seminário? Você vai fazer um texto seu, um texto reflexivo, seu, individual. Você, pessoa, produz o seu texto depois disso tudo. O critério de avaliação do tópico 1 até o tópico 5 é coletivo. Ou seja, refere-se à equipe. O tópico 6 pauta na avaliação individual. Isso é, o texto construído individualmente acerca do seminário. Aí já é você, o texto de reflexão sua. Sugestão de material de apoio. O material de apoio será construído pelo próprio estudante em conjunto com a equipe, tendo como base o texto indicado para as práticas de seminário. Ótimo. Agora nós já fechamos a parte de conteúdo, fechamos a parte aqui de apresentação. Vamos agora para a semana 1. Fontes do direito administrativo. Para essa atividade, nós vamos
Temos slides. O trabalho nosso vai ser um trabalho de garimpagem. Unidade 1, fontes do direito administrativo. Objetivo da unidade, apresentar o conceito, campo de aplicação, objeto do direito e as fontes do direito administrativo. A fonte nossa é o artigo As Fontes do Direito Administrativo e o princípio de legalidade, Tiago Mahara. Isso. Ficou bom. Isso. Garimpagem do texto. A fonte do direito administrativo e princípio de legalidade, Tiago Mahara. Introdução. O estudo dos atos, fatos e documentos dos quais emana o direito administrativo é essencial para uma série de fatores. De um lado, a identificação das fontes confere um guia de ação para o administrador público, pois permite que ele identifique o bloco de legalidade que rege uma atividade dentro do Estado, perante a sociedade. Conhecimento das fontes válidas é pressuposto para análise da legalidade da ação pública, ou seja, a boa compreensão das fontes condiciona o controle da administração pública. A incapacidade de se definir as fontes do direito administrativo e de saber hierarquizá-las tem permitido o cometimento de diversos abusos e ilegalidades no cenário jurídico brasileiro. Tais abusos decorrem, ora, da desconsideração de uma fonte válida, por exemplo, normas constitucionais de direito administrativo, ora, de utilização de fontes válidas como se válidas fossem. Eu pego algo inválido, penso que é válido, não é. Tal como se vê, por exemplo, no uso indevido de decretos regulamentares para fins de criação de graves restrições à esfera particular fora das hipóteses aceitáveis em lei. Temos também a compreensão das fontes do direito administrativo. Mostra-se fundamental para o entendimento do princípio de legalidade. Por que trabalhar as fontes? Para compreender, entender os princípios de legalidade, sua aplicação e as respectivas atividades de controle. O Estado controla. A função do Estado é controlar. Com efeito, uma das funções do Estado é controlar. Com efeito, os motivos pelos quais o estudo das fontes se relaciona com os princípios de legalidade são simples. A ação administrativa somente é válida se estiver de acordo com as fontes reconhecidas pelo direito. A legalidade das fontes e o uso da fonte correta são pressupostos formais da legalidade da ação administrativa. Perceba que nós estamos falando de legalidade, princípio de legalidade. A própria legalidade é moldada pelas fontes. Olha que importante isso. Legalidade administrativa. O que é uma legalidade administrativa? A importância das fontes do direito administrativo decorre do princípio da legalidade, o qual o legislador brasileiro, a exemplo de outros ordenamentos, consagrou expressamente na Constituição Federal, no artigo 37, caput. As regras da reserva e da supremacia da lei, ambas fortemente interrelacionadas na medida em que visam a conferir legitimidade democrática às ações do Estado. Aconselho vocês pegar a Constituição Federal e lá no artigo 37, no caput, e ler. Os objetivos dessas duas regras decorrentes do princípio de legalidade não são outros senão de evitar que o Estado haja quando o povo, representado pelo legislador, não deseja e não haja quando este assim o queira. A legalidade nada mais é, pois, que a expressão máxima do Estado democrático de direito. Isso é tão lindo, eu acho isso fantástico. A legalidade nada mais é do que a expressão máxima do Estado democrático de direito. Característica maior do Estado brasileiro. Gente, isso é lindo. Isso é um mantra. Eu acho isso maravilhoso. Artigo 1, caput da Constituição Federal. A regra de reserva legal, em sentido amplo, o poder político não pode atuar sem que exista uma norma que autorize a tanto. O que o poder público pode fazer? Só pode fazer o que é permitido por lei. Em outras palavras, esta é a regra do nada sem lei. Nada sem lei. Diferentemente do que ocorre no campo do direito privado, em que reina o princípio da autonomia da vontade.
Aos particulares se autoriza tudo que a lei não vela. Mas no Estado só pode fazer o que é permitido por lei. Se não é permitido por lei, não faz, não pode. Para a administração pública, uma ação somente é válida quando fundada na Constituição, em leis ou atos normativos pedidos pelos próprios entes estaduais. Gente, você como administrador público, você vai colar no direito administrativo de fio a pavio. Então, se não tem uma Constituição, compra logo uma Constituição. Compra logo. Compra logo. E já caça a gente comprar também um livro de direito administrativo e tem aí lá tiracolo seu. Para as legislações, as leis, e mergulha mesmo, porque vai precisar. E você, enquanto administrador público, vai aprender a dizer não. Não, não, o regulamento não permite, a lei não permite, o ato não permite, o decreto não permite, e assim vai. Você só pode fazer o que está na lei. Termo legal deve ser entendido em sentido amplo, englobando tanto a Constituição quanto as leis, como os atos da administração fundamentados nos diplomas anteriores. Em outras palavras, a regra da reserva legal em sentido amplo significa que o Estado não age sem suporte do direito. O Estado não age sem o suporte do direito. E, sobretudo, na Constituição. Não é sempre necessário que todos os tipos de ação estejam detalhadamente previstos em diplomas legais, ou mais especificamente em leis. A regra de reserva legal, em sentido estrito, deve ser compreendida como uma inafaz... Eu sou gago. Eu não consigo falar. Inafastável exigência de lei para atividade e restrição da esfera do administrado. Atividade poder de polícia, restringida a liberdade e propriedade, bem como atividade de intervenção na economia, frente a atos materiais da administração pública, e também atos de prestação e concessão de benefícios ao particular. A reserva legal deve ser entendida como ação autorizada pelo direito. Aqui, a gente está esmiuçando mais. A reserva legal significa agir de acordo com o direito existente, com as regras, princípios, objetivos implícitos. De modo conexo a essa regra, precisa a supremacia da lei ou nada contra a lei. De acordo com ela, a ação estatal é considerada válida apenas se não contrariar, nem for além das normas nas quais está fundamentada. Prontinho, que o princípio de legalidade é regido por duas regras acima apontadas do ponto de vista prático. Tais regras são aplicadas na presença de três elementos básicos: bloco normativo, conduta do poder público, relação entre essas condutas e o bloco normativo vigente, relação essa que é pautada pela reserva da lei e pela supremacia da lei em sentido amplo. Ambas, se houver relação de compatibilidade e conformidade entre as condutas praticadas pelo poder público e o bloco normativo válido, é que estará presente a legalidade em caso concreto. O tripé para a legalidade do caso concreto. Fontes legislativas. Frente ao princípio de Estado democrático de direito, a principal fonte de direito administrativo, às vezes, são as leis em sentido amplo, ou seja, a Constituição Federal, as constituições estaduais, as leis orgânicas dos municípios, bem como as leis ordinárias, complementares, delegadas das mais diferentes esferas da Federação Brasileira. Isso aqui. Cola nisso aqui e vai. Prontinho. As fontes constitucionais. As constitucionais são categorias típicas dos Estados federados. Isto porque nos Estados unitários a carga constitucional é única, razão pela qual a espécie se confunde com a categoria. Diferentemente, nas federações, existe uma pluralidade de entes políticos dotados, ou seja, do poder de organizar e legislar em matérias que lhe foram concedidas pelo poder constituinte. Vamos aqui, nós... Prontinho. Fonte administrativa. Não bastasse interminável legislação esparsa que rege o direito administrativo de modo fragmentado e muitas vezes contraditório e confuso, ainda que se menos faz menção ao papel das fontes administrativas nesse campo do direito. O Estado de Direito, a administração pública, também deve respeitar o conjunto de fontes de direito de cada nível de hierarquia administrativa.
Cada agente deve respeitar, pois, o bloco de regras exteriores de administração e todas as regras produzidas em nível superior de hierarquia. Eis as fontes administrativas as quais podem ser conceituadas como os atos expedidos por autoridade pública no exercício de funções administrativas, e que contenham normas gerais, abstratas ou concretas e individuais, que direcionam a conduta de outros agentes, interno e externo, à administração pública. Vamos aqui, caminhando aqui, notas sobre os regulamentos presidenciais, regulamentos executivos, nós já havíamos falado, apresentado. Vamos, regulamentos autônomos, problema do costume. O costume em sentido comum consiste em uma prática reiterada ao longo de um período razoavelmente longo. No direito, porém, para que o costume transforme em fonte, é preciso mais que esse simples elemento. Com efeito, além da prática reiterada, longo, designada como elemento objetivo, existe o reconhecimento do seu poder normativo, ou seja, o convencimento pela doutrina e pelos tribunais da necessidade da prática, bem como a possibilidade de formulação de prática reiterada como norma jurídica. Tranquilo, aí só vai. Isso aqui a gente vai lendo, as fontes jurisprudenciais, tem ganhado espaço ao longo da história do direito administrativo brasileiro. O papel da doutrina é extremamente relevante, uma série de fatores, as doutrinas, aqui nós vamos. E essa primeira unidade nossa, a gente fecha ela, porque a gente fez uma garimpagem do texto, do artigo. Espero que você retorne à leitura do texto e continuamos o nosso trabalho no fórum, com a participação de cada um no fórum. Agora vou encerrar esse nosso encontro virtual. Vou encerrar o compartilhamento e vou cancelar a gravação. Pessoal, muito obrigado pela atenção.